Então, nós começamos esse momento, nós começamos a estar conversando com o irmão Rony e Lara, através de uma pergunta, né? Quero fazer algumas perguntas para o irmão Rony. Amém, Rony? Posso fazer? Amém, pode fazer. Amém. A pergunta que eu quero fazer, mas dentro de que eu quero é que muitas mães também nos procuram, né? E elas têm muitos questionamentos. E um dos questionamentos, né, que geralmente eles têm, porque geralmente as mães falam, nossa, mas o meu filho nasceu no lar cristão. Agora, a minha pergunta para o Rony é, você nasceu no lar cristão, Rony? Sim, eu fui criado no lar cristão, desde criança, instruído nos caminhos do Senhor Jesus. Meus pais são bênçãos do Senhor sobre a minha vida, né? Você conhece bem. Amém. Um homem e uma mulher de Deus que instruíram os seus filhos nos caminhos do Senhor Jesus. Amém. É verdade, eu conheço, né, o seu Gonçalo, a dona Ruth. A dona Ruth é uma mulher, ontem mesmo eu falava dela aqui na live, porque ela é uma das pessoas que eu olho assim como uma grande mulher de Deus, por tanta luta que passou, não é mesmo, Rony? E É sabe, sempre verdade. ali forte na presença do Senhor, buscando se firmar, sempre orando pelos filhos, e detalhe, né, Rony? Sempre em silêncio, né? Ela Sempre em nunca falava silêncio. nada, ela é uma bênção. E a outra pergunta que eu quero te fazer, Rony, é como que as pessoas te tratavam na igreja, dentro da igreja? Como que era o tratamento dessas pessoas com você? Então, eu tive uma infância muito boa, né? Até um certo ponto ali da minha trajetória. Eu cresci no lar cristão, desde os meus 4 anos de idade. Eu passei a louvar a Deus, eu amava louvar a Deus, né? Com hinos da Cassiane, da Lauriette, da Aline Barros. E era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, era louvar a Deus, de estar na presença de Deus. E chegou um determinado tempo ali da minha trajetória, ainda muito criança, né? Acredito que com uns 10, 9, 10 anos de idade, que eu passei a ouvir algumas palavras que estavam me machucando naquele ambiente. Algumas piadas feitas por outros irmãos de dentro da congregação, a respeito da tonalidade da minha voz. Por eu cantar hinos de Cassiane, como eu já disse aqui, e outras cantoras famosas, e cantar muito bem para a glória de Deus, né? As pessoas começaram a olhar para mim com um olhar diferente. E, infelizmente, esse olhar era um olhar maldoso, porque enxergar em uma criança algo horrível, na qual alguns enxergaram, isso é muito triste dentro da congregação. É muito triste vindo do povo de Deus. Então, quando criança, eu me lembro bem que algumas pessoas dentro da igreja ficava tirando sarro da minha voz, falando que minha voz era de menina, que eu cantava igual uma mulherzinha, que era para mim engrossar a voz e cantar igual homem. E piadas mais além que eu ouvia dentro da igreja que começaram a me fazer muito mal. Então, eu cresci em um ambiente cristão, né, dentro de uma denominação onde eu adorava Deus, mas infelizmente existia pessoas ali dentro que não vigiavam, né, na palavra de Deus e começaram a fazer, né, o que é chamado de bullying hoje em dia, né? Uhum. Ficar comparando, falando coisas da imaginação da pessoa. Então, eu sofri muito na minha infância nesse sentido, de ouvir palavras, né, que me deixaram traumatizado dentro da igreja ao ponto de eu sair dos caminhos do Senhor Jesus. E isso acontece nos dias atuais, não é mesmo, Rony? Porque se a gente for parar para analisar, o mundo está abraçando e a igreja está dividindo. Seria diferente, né? A igreja deveria abraçar, né? E não é muitas vezes que acontece. Por isso que eu acredito que muitas vezes, muitas pessoas têm saído de dentro da igreja por conta dessa divisão, né? Pessoas que ali estão olhando, como diz, de rabo de olho, né? Então, eu Sim. acredito que isso acontece até nos dias atuais. E para quem está chegando agora, né, que você seja bem-vindo na live. Para você que está chegando agora, deixe o seu like, compartilhe. Lembrando que nós estamos aqui ouvindo, né, um pouco da história, do testemunho de vida do cantor, né, do missionário Rony e Lara. Ele é meu amigo já desde 6 anos de idade, a gente cresceu juntos, né, a gente estudou. Eu sei toda a trajetória do Rony, porque ele é uma pessoa muito especial para mim, ele é meu irmão assim mesmo. E quando eu escuto o testemunho dele, eu sempre choro. Posso ouvir muitas vezes, eu me emociono muito, porque eu sei o que ele passou.
eu sei as lutas que ele passaram e a família dele, a mãe e o pai dele também passaram. Então, que você possa levar essa live para frente, porque tem muitas mães, né, precisando ouvir esse testemunho, porque vai edificar, vai fortalecer através desse testemunho. São situações que acontecem nos dias atuais, e através desse testemunho, em nome de Jesus, muitas pessoas vão continuar firme na presença do Senhor e saber lidar também com a situação, amém? A nossa próxima pergunta para o Rony, né? Você também tinha aquela crença que nasceu no corpo errado, Rony? Então, eu passei a acreditar nessa mentira do diabo, né? Porque isso é uma mentira do diabo, né? É verdade. Satanás, ele vem para confundir a nossa mente, para contorcer a palavra de Deus, a criação de Deus. Então, infelizmente, eu fui enganado, né? E eu passei, sim, depois de um determinado tempo, a acreditar que eu havia nascido no corpo errado. De tanto eu ouvir quando criança, né? Voz de menina, canta igual mulher, engrossa sua voz, e outras piadas mais que começaram dentro da igreja, isso acabou me influenciando a entrar por esse caminho, a acreditar nessa mentira na qual Satanás tinha projetado sobre a minha vida. Não foi fácil, foi muito difícil. Só quem viveu nas garras do maligno sabe o quanto é triste, o quanto é difícil você viver em algo que você não quer viver, você não quer estar naquela situação, mas infelizmente há uma força maior que te aprisiona, que te toma, e essa força maior, ela não te deixa você ser livre, você viver os propósitos de Deus. Então, eu acreditei, sim. Eu deixei me acreditar pela mentira do diabo que eu havia nascido no corpo errado. E Rony, como que seus pais, assim, os seus pais te condenavam pela tua escolha de vida naquele tempo? Como que eram os seus pais com você, assim? Eles te condenavam ou não? Então, eu vou tentar começar aqui um pouco do início para os irmãos entenderem melhor, os irmãos que estão chegando aí. Amém. Como eu disse de início, né? Eu venho de um lar cristão e eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque o meu pai e a minha mãe são exemplos, né, de verdadeiros cristãos para a minha vida atual. Porque nos meus piores momentos eu nunca sofri a rejeição, eu nunca tive falta de amor de pai e de mãe. Então é por isso que eu louvo a Deus, porque o meu pai e a minha mãe, eles enfrentaram grandes batalhas, guerras espirituais, mas Deus estava com eles e eles estavam ali firmados em Cristo Jesus, crendo que Deus ia fazer um milagre na tua casa. Como você bem sabe, os meus irmãos viveram um tempo envolvido nas drogas, no crime ali, na cidade de Registro, onde eu fui criado. E minha mãe e meu pai já vêm sofrendo antes de mim, pois sou o filho mais novo. Então, os meus outros 2 irmãos trouxeram muito sofrimento para a vida do meu pai e da minha mãe. E logo depois, com essas mentiras do diabo sendo lançadas sobre a minha vida, na minha infância, fazendo eu acreditar que eu havia nascido no corpo errado, eu passei também a me desviar dos caminhos do Senhor. Então, meu pai e minha mãe estavam carregando ali 3 sofrimentos, 3 filhos que estavam nas garras do maligno. Mas eu digo aonde o Senhor tem me enviado. E mais uma vez, eu repito, eu louvo a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe. Porque o meu pai e a minha mãe nunca abandonou nenhum dos teus filhos. É verdade. Nunca lançou nenhum dos 3 para fora de casa. O meu pai e minha mãe o tempo todo estavam ali de joelhos, clamando a Deus, enfrentando as situações difíceis, porque meu irmão vivia envolvido no crime, era droga, era dívida de droga, era a polícia procurando ele por envolvimento no crime, né, por furtos na cidade. Então, meu pai e minha mãe, eles não tiveram uma vida fácil. Mas, mesmo nas dificuldades, mesmo em meio às lutas, meu pai e minha mãe estavam perseverando em oração em Cristo Jesus, crendo que Deus estava com eles, crendo que eles não estavam desamparados. Meu pai e minha mãe perderam tudo que eles tinham, eles perderam casa, eles perderam móveis, por conta dos filhos que viviam no crime,
por conta das situações horríveis que aconteceram na nossa família. Só que o tempo todo o meu pai esteve conosco, né? O amor necessário eles nos deram, né? Então isso conta muito, porque tem muito pai e muita mãe que não sabe lidar com a situação contrária dentro da tua casa. Às vezes o teu filho está numa situação, né, aonde ele está sendo ali influenciado pelo maligno, aonde ele foi aprisionado, eu não sei, e muitas das vezes o pai e a mãe, ele não sabe lidar com a situação. Ele acha que bater, ele acha que brigar, ele acha que xingar, ele acha que jogar para fora vai mudar a história de vida do filho. Não vai. O que vai mudar a história do teu filho, o que vai arrancar ele do cativeiro, das garras do maligno, é a tua perseverança em Deus. Né? É você buscar em Deus, é você acreditar e estar com a tua família. Porque família é projeto de Deus. Glória a Deus. E vai chegar um tempo, queridos, que nós vamos ter com Deus um acerto de contas. E uma das coisas que Deus vai cobrar de cada um de nós é a nossa família. Aonde está a nossa família? O que nós fizemos para a nossa família? Se tem muitos pais e muitas mães que têm... eu não consigo ainda entender essa capacidade que alguns têm de lançar o teu filho para fora de casa. Talvez se meu pai e minha mãe tivessem me lançado para fora de casa, hoje eu não estivesse aqui adorando a Deus. Hoje eu não estaria vivendo o extraordinário de Deus na minha vida. Porque tudo que eu vivi, eu nunca imaginei que um dia Deus iria vir de encontro a mim. Eu não acreditava que Deus poderia mudar a minha história, porque o estado de vida que eu me encontrava era um estado que para muitos, para a sociedade, até o dia de hoje, não tem volta. Não há solução. Né? É impossível. Né? Então, eu louvo a Deus porque meu pai e minha mãe estavam ali conosco, perderam tudo, mas não deixaram de crer em Deus, no milagre sobre as nossas vidas. Amém. Eu me perdi no mundo, me perdi muito feio, né? Eu me tornei um travesti, eu mudei o meu corpo, a minha aparência, para ficar ali transformado na aparência daquilo que o inimigo colocou sobre a minha vida, de que era para eu ser, de que era para eu ser uma mulher, de que eu era para ser uma menina. Então Satanás ele fez todo ali o seu projeto de destruição e ele conseguiu fazer com que eu me tornasse um travesti. Ele conseguiu me lançar no crack, na cocaína, na maconha, na bebida. Ele conseguiu lançar minha vida na prostituição. E foram 7 anos que eu vivi em esquinas das grandes capitais, me prostituindo, vendendo o meu corpo, me drogando. E só Deus sabe a dor. Porque às vezes as pessoas olhavam para a gente, né, para mim, e pensavam, tá bem, tá feliz, né, porque eu nunca demonstrei também tristeza para as outras pessoas. Mas só Deus sabe como estava a minha alma, só Deus sabe quanto eu chorava no meu quarto, o quanto eu chorava nas esquinas, se prostituindo, muitas das vezes na esquina, cheio de droga, se prostituindo, eu olhava para o céu e eu chorava, e eu dizia para Deus, Deus, por que o Senhor está permitindo de eu viver essa vida? Porque o Senhor me colocou sobre este lugar? Porque eu não conseguia entender, né? Eu cresci num lar cristão, eu louvava a Deus e de repente eu estava numa esquina de prostituição, com o corpo transformado, vestido de mulher, outra aparência, se drogando. Era uma vida miserável, era uma vida angustiante. Eu queria muito estar com meu pai, com a minha mãe, honrar meu pai e a minha mãe, só que infelizmente aquilo que invadiu a minha alma, né, espírito das trevas, ele conseguiu me consumir ao ponto de eu não ter força, de eu sair daquele estado. Então eu me transformei, e o que eu gosto de relatar muito, né, principalmente para os pais e para as mães que nos ouvem, é a respeito do meu pai, da minha mãe, quando eles me encontraram já travestido. Porque depois de eu sofrer toda aquela transformação no meu corpo, eu volto para minha casa, para registro, sem eles ter notícia. E quando eu chego em casa, eu já chego outra pessoa. E ali eu recebo um carinho, um amor que eu não esperava do meu pai e da minha mãe.
né? Um filho que saiu de casa homem, voltar para casa travestido, outra aparência. O meu pai e minha mãe me recebeu com amor, o meu pai e minha mãe receberam-me com carinho, me abraçaram, me beijaram. O meu pai vivia falando para mim, filho, fica aqui, aqui é a tua casa, aqui tem comida, tem um quarto, tem tudo para você, você não precisa ir para a rua. Então, assim, foi algo muito extraordinário, que eu tenho certeza que isso tocou o coração de Deus, né? Porque Deus, em meio às lutas, que muitas das vezes Deus permite, porque nem tudo é o diabo sobre as nossas vidas. Tem É verdade. situações que Deus permite. E eu acredito que em todas as situações que o meu pai e minha mãe passou comigo e com os meus irmãos, né? Eu creio que Deus ali se alegrou muito, porque o meu pai e minha mãe, eles tinham motivos para sair de si, para surtar, para não aguentar a pressão, para deixar a igreja de lado, para deixar Jesus de lado, né? 2 filhos nas drogas, depois volta para casa um filho travesti. Então eu acredito que quando eles me encontram já travestido e me recebem com aquele amor, com aquele carinho, eu acredito que isso alegra muito o coração de Deus, né? E eu acredito que Deus olha para o meu pai e para minha mãe nesse momento e diz: olha, meus filhos, eles estão passando por um vale terrível, eles estão sofrendo muito e agora estão se deparando com essa situação na qual teu filho se transformou em outra pessoa, mas mesmo assim, eles estão me adorando, eles estão me exaltando, eles estão amando a tua família, eles estão cuidando do teu filho. Glória a Deus. Então eu acredito que isso conta muito, né, para Jesus, né, para Deus, a Com nossa certeza. perseverança. Se hoje eu estou aqui testemunhando com os irmãos, compartilhando algumas coisas, é para mostrar para os amados irmãos que em Deus, né, tudo nós podemos. Não há nada impossível para Deus. A sua família pode ser liberta pelo nome de Jesus, viu? O teu filho pode ser salvo pelo nome de Jesus. Né? As coisas podem acontecer na tua vida, o milagre pode acontecer pelo poder do nome de Jesus. Nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que acreditar, porque Deus ele está conosco. Foram anos e anos do meu pai e da minha mãe sofrendo, com 3 filhos longe, nas trevas. Só que o meu pai e minha mãe, nesses anos, permaneceram em Jesus. Aleluia. Permaneceram buscando, orando, confiando, clamando. E Deus veio com resposta sobre a vida deles. Glória a Deus. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Hoje, por onde o Senhor Jesus tem me enviado, eu compartilho alguns dos livramentos que Deus me deu, porque ainda quando eu vivia na prostituição, nas esquinas, me prostituindo, Deus me deu muitos livramentos, mesmo sem eu merecer. Eu já me joguei do 4º andar de um prédio, Jesus estendeu a mão e me livrou da morte, me guardou para que eu não morresse. Eu já Glória a fui Deus. traficante, jogado dentro de um carro, levado para o matadouro, e lá naquele lugar eles me espancarem, me machucarem. E o último ato era de tirar minha vida com uma arma na minha cabeça. E quando o traficante colocou a arma na minha cabeça, ele não conseguiu apertar o gatilho. Ele não conseguiu me matar. Por quê? Porque a mão de Deus estava ali me guardando. Quando eu Aleluia. fui parado na esquina, passarem atirando, amigos meus ser baleados, morrerem ao meu lado, bala não me atingir, por quê? Porque a mão de Deus estava me guardando. E outros muitos livramentos que Deus me deu, não era para eu estar em vida, era para eu estar morto. Mas Deus Todo-Poderoso estava ouvindo o clamor de um pai e de uma mãe que não Aleluia. desistia, estava de joelhos dobrados. E quando há um pai e uma mãe de joelhos dobrados, aonde o filho se encontrar, pode ter certeza que a mão do Senhor vai alcançar, a Amém. mão do Senhor vai proteger, porque Deus ele sempre será fiel para com os teus filhos que são fiéis a Ele, que confiam no teu poder. Glória a Deus. Então, Deus é tão poderoso que hoje se fazem 11 anos que eu estou na presença de Deus, Glória liberto, a Deus. transformado, curado para a glória de Deus. E nesses 11 anos, irmãos, eu louvo a Deus e eu amo testemunhar porque o amor de Deus vai muito além do que a gente pode imaginar. Olha só como o amor de Deus é grande, né? Eu era um travesti, eu não valia nada. Para a sociedade, eu era só mais um que uma hora ia morrer, que ia ser condenado. Olha como o amor de Deus, tão grandioso,
veio ao meu encontro ao ponto de me transformar, de me libertar daquela vida de escravidão. Então, às vezes, a gente olha para essas pessoas que estão aí na rua, nas esquinas de prostituição, ou mendigando numa beira de uma calçada, e a gente faz um pré-julgamento, a gente fala que não tem jeito, a gente fala que é pouca vergonha, mas não é. São almas preciosas para Deus e a gente não sabe o que procedeu para que aquela vida esteja naquela situação. Porque antes da gente apontar a vida de alguém ou condenar alguém, a gente tem que parar e pensar o que será que aconteceu para que hoje ele se encontrasse naquela vida. Né? E Deus, como é poderoso e sabe de tudo, porque Ele é o dono do universo, Ele sonda os nossos corações. E Deus sabia, né, que eu estava lá, mas que eu não queria estar lá. Que eu vivi tudo que eu vivi, mas não era o que eu queria viver. Eu simplesmente estava aprisionado numa mentira do diabo, porque Deus é real, mas o diabo também é. E ele veio para destruir as nossas almas. Então, Deus é tão poderoso que ele veio sobre a minha vida e ele me tirou, né, daquela prisão diabólica. E hoje eu vivo o sobrenatural de Deus na minha vida. Então, é muito maravilhoso, pastora, a gente poder testemunhar milagres, né, que Deus ainda faz, porque o nosso Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. E hoje o meu pai e a minha mãe, eles se encontram, para a glória de Deus, muito felizes. Glória a Deus. Porque foram anos de lutas, mas Deus concedeu a bênção sobre as vidas deles, e hoje eles podem contemplar o teu filho liberto, transformado daquela vida onde se encontrava escravo do diabo. Ô Rony, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que você pulou do quarto andar? O que aconteceu naquele momento que você chegou a pular do quarto andar? Então, na verdade, eu morava com um rapaz, né? Eu morei com um rapaz, eu tive envolvimento com um rapaz de algum tempo ali, e chegou uma certa determinada, chegou um certo tempo, determinado tempo, que ele começou a... São coisas assim que eu não consigo nem compartilhar na igreja, né? Mas por conta do tempo também. E é muita coisa, né? Que a gente passa. Então eu tive envolvimento com esse rapaz, acredito que alguns meses aí. Chegou um determinado tempo que ele manifestava, né? Já aconteceu assim vezes de eu acordar sendo enforcado, sufocado para me matar na madrugada. Teve situações que do nada eu estava também dormindo e era acordado murrado, levando soco no estômago, faltava ar. Eu passei um processo com essa pessoa aonde o inimigo tomava ele mesmo para ele tirar minha vida. E chegou um certo tempo que ele começou a me manter em cárcere, preso no apartamento que a gente morava. E em uma dessas vezes, ele saía, trancava tudo e não tinha como eu sair. E teve uma vez que eu via que o olhar dele mudava, eu via que era outra pessoa, eu via que era uma coisa do mal, tentando tirar minha vida. Eu não tinha força de sair daquele lugar. E chegou um determinado tempo que ele manifestou novamente, pegou uma barra de ferro e começou a me bater dentro do apartamento, nas minhas pernas, tudo. E eu tentei lutar para sobreviver. Só que nesse meio tempo estava tudo trancado, a porta trancada, né? E eu correndo dentro do apartamento e havia uma janela aberta, que era a janela do quarto. E eu não pensei. Eu estava ali, eu ia morrer ali dentro. Para mim, eu ia morrer ali dentro. E eu só vi a janela. E quando eu vi a janela, eu fui correndo para ela e saltei. Eu pulei. Eu caí de costas, né? De costas, assim. Jorrava muito sangue da minha cabeça. E aí eu fiquei ali e ele gritava lá de cima, vou te matar, vou atrás de você. Daí eu consegui levantar sozinho, para você ver como é a mão de Deus. Eu levantei sozinho, eu saí pelo estacionamento do prédio. Quando eu saí para a rua, ensanguentado, estava passando um táxi e tinha um travesti dentro do táxi que era um amigo de prostituição. Quando esse travesti me viu na rua ensanguentado, ele me colocou dentro do táxi e eu fui para o hospital. Cheguei no hospital na Santa Casa, em São Paulo. Isso era de manhã, né? Era na madrugada para amanhã ali.
eu fui internado, eles me colocaram na maca, eu não lembro de mais nada, só rasgaram minha roupa e me levaram para dentro. No mesmo dia, eu tive alta. E o médico veio lá na sala onde dá alta, tinha vários pacientes, e ele perguntou, você tá bem? Eu falei, tô. Você não tá sentindo nada? Eu falei, não. Ele falou assim, olha, seus amigos estão ali, te esperando, tem um pessoal te esperando ali, e eles falaram que você se jogou do quarto andar, né, que houve uma tentativa ali, de alguém tentou tirar sua vida, tal. Aí eu falei para ele que sim, e o médico disse assim para mim, olha, eu vou te falar algo aqui que eu quero que você leve para a tua vida. Saia daqui hoje, você está de alta. Se você não sente nada, você está de alta. Saia daqui hoje agradecendo a Deus. Porque você se jogar do quarto andar do prédio e não acontecer nada, porque não quebrou nenhum osso seu, não fraturou osso nenhum, você tem que agradecer a Deus. O sangue que jorrava da tua cabeça era de um arranhão, não precisou levar ponto algum. Então ali, pastora, eu saí do hospital desconsiderando a palavra do médico, né? Porque quando a gente não está na presença de Deus, quando a gente está na garra dos malignos, a gente esquece, a gente não lembra de Deus. E eu saí dali acreditando que era um dia de sorte. Mas não, era a mão de Deus que me guardou. Então ali, em meio àquelas tentativas, né? Que aquela pessoa tentava me matar todos os dias, aconteceu isso e Deus me guardou, Deus me livrou da morte mesmo. Glória a Deus. É muito lindo, muito forte, muito grande o que Deus fez na tua vida, Rony. E para os irmãos que estão se chegando agora, né? Esse é o cantor, o missionário Rony Lara. Ele está aqui contando para nós o testemunho de vida dele. Você que chegou agora, deixe seu like, compartilhe essa live, que eu tenho certeza que é para edificação de muitas e muitas vidas sobre essa terra. Amém? Ô, Rony, deixa eu te fazer uma pergunta. Com quantos anos você saiu de casa? Quantos anos você saiu da casa dos seus pais para você viver a tua vida? Eu saí de casa, acho que eram uns 15, 16 anos. Uns 15, 16 anos eu já queria viver aquela vida na qual eu achava que era o que Deus tinha reservado para mim. Porque o diabo ele é tão sujo que ele consegue implantar na tua mente essas mentiras diabólicas, né? Você passa a acreditar que aquilo é real, que você nasceu errado, que é para você viver aquela vida. Então, assim, é horrível. Hoje eu paro, eu analiso, né? Tudo que eu vivi. Esses dias atrás eu passei por São Paulo, né? Aí sempre que eu passo por São Paulo ali, na capital, eu olho aquelas ruas, aquelas pessoas na rua, na madrugada. Nossa, me vem um mal-estar, assim, sabe? Eu olho assim e falo, meu Deus, olha onde eu estava. Olha a situação que eu me encontrava, sabe? É, assim, terrível. É coisa do inimigo mesmo, porque não consigo nem descrever assim o quão terrível né? Quando você é enganado pelo diabo, você vive uma vida total de escravidão. É verdade. Total. Então você acredita mesmo que é aquilo, que o que Deus projetou para tua vida é aquilo, e você vive aquilo. É terrível, não tem nem palavra. Você precisa viver aquilo, né? É aquilo que o próprio mal lança na sua mente e faz você acreditar. Você veio ao mundo para viver isso, para sofrer, né? É isso. O que muitas pessoas têm vivido. Mas assim, Rony, eu sei, né, disso, mas eu vou perguntar porque tem muitos irmãos aqui. E eu sei o quanto seu pai e sua mãe buscaram ao Senhor, né? Orando e jejuando, fazendo a parte deles, porque não foi fácil. Muito foi às vezes que eles foram para a igreja, né? E com certeza dentro da igreja as pessoas olhando eles com um olhar, né, de condenação para os seus pais, né? Por conta dos seus irmãos, né? Eu ia falar o nome deles, mas por conta dos seus irmãos, né? Por conta do que você estava vivendo.
E eu acredito assim eu tenho convicção em Cristo Jesus o quanto eles foram, sabe, fortalecidos por Deus em toda a trajetória, porque não é fácil o seu pai subir no altar, trazer a palavra do Senhor, a sua mãe ali louvando com as irmãs, enquanto a guerra dentro de casa estava acontecendo. É por isso que a gente sempre fala, né? A batalha, muitas vezes, está ali dentro da casa. Só que a gente não pode deixar de buscar, de adorar ao Senhor, e assim eles fizeram. E como começou o processo de conversão na tua vida, Rony? Se você quiser também aproveitar e contar o seu testemunho, né, dentro dessa conversão, tá bom? Pode ficar à vontade Sim. agora. Então, a minha conversão ela aconteceu em 2013, né? Através de uma campanha de Daniel, de 21 dias de jejum e oração, que os meus pais fizeram, né? Depois de toda esta vida miserável que eu vivi, né? Tantas coisas horríveis, meu pai e minha mãe o tempo todo estavam ali buscando, orando, como você mesmo disse, buscando ao Senhor, clamando. E eles realizaram ali uma campanha de Daniel, de 21 dias de jejum e oração. Foi nesse meio da campanha que o Espírito Santo de Deus veio me encontrar. Eu não tinha expectativa de que Deus poderia mudar minha história, né? A última cidade que eu me prostituí foi aqui em Curitiba, onde eu moro atualmente. Então eu tinha a minha rotina de me prostituir, de ir para a esquina se prostituir. E em uma dessas rotinas eu desço do táxi na esquina de prostituição, e quando eu desço do táxi, a minha visão ela se apaga. E o meu peito ele começa a doer. Tô com aqueles amigos travestis do lado e eu peço ajuda, e naquele desespero a minha visão ela vem tornando a voltar como flashes, e eu passo a enxergar as coisas embaçado. O primeiro carro de táxi que eu vejo passando, eu paro, entro nele e vou embora. No meio do caminho, a minha visão volta ao normal e o meu peito para de doer. Segundo dia, a mesma coisa, eu vou para a esquina, minha visão apaga, meu peito dói, uma coisa assim estranha, né? Estava acontecendo algo estranho comigo. E aí, repentinamente, a minha visão vem voltando, eu entro no táxi, eu paro no táxi, entro, venho embora, minha visão volta ao normal, meu peito para de doer. No terceiro dia, o Espírito Santo de Deus me visitou. Eu estava dentro da casa que eu morava aqui em Curitiba, com meu irmão Robson, que vivia no crack. E neste dia eu estava ali pensando comigo, já faz 2 dias que eu vou para a rua, chego na rua e não consigo me prostituir, minha visão apaga e meu peito dói. Então eu estava com medo do que estava acontecendo comigo. Então a minha cabeça estava confusa. O meu pai, na hora do meu pé direito, ele começa a formigar. Era como se eu sentisse uma cãibra. Eu vou pro beiral da cama, eu sento, tiro o sapato e começo a esticar o meu pé direito. E quando eu começo a esticar o meu pé direito, pastora, ele começa a ficar todo preto. Eu levo um susto repentino. Jogo as minhas pernas sobre a cama e aquele preto do meu pé, ele vai subindo para toda a minha perna direita. A minha perna fica totalmente preta. E eu começo a gritar, a pedir socorro, minhas veias começam a saltitar, e no meio dos meus gritos eu começo a sentir os meus ossos sendo quebrados. O meu irmão Robson, que morava comigo, ele ouviu os gritos, ele veio pro quarto, e quando ele viu, ele se desesperou também. E ali eu gritando, meu irmão tentando me ajudar, eu ouvi a voz de Deus. E Deus falou comigo, Deus falou para mim assim, ó, pega a Bíblia que está no fundo da tua bolsa. E essa Bíblia é algo também extraordinário que Deus realizou. Quando eu vivia na prostituição, em uma das cidades que eu me prostituí foi Sorocaba, eu tinha um amigo que ele ia se drogar todas as madrugadas comigo, usava crack, usava cocaína comigo. Em uma dessas madrugadas, do nada, ele chegou, nós se drogamos, e quando ele foi me deixar onde eu morava, ele disse para mim assim, ó, eu trouxe um presente para você hoje. E eu fiquei esperando o presente. Para mim era uma cocaína, era uma maconha que ele ia me dar. E ali ele tirou do canto do carro uma Bíblia e uma harpa. E eu levei um susto na hora. Né? No meu pensamento,
momento, na época, né, lá atrás, eu pensei, por que ele está me dando uma Bíblia, drogando comigo, se ele está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo? Eu não entendi. Só que na hora que eu estava ali, depois que os anos se passaram, na hora que eu estava na cama com a perna preta, os ossos doendo, eu gritando, a minha perna, aos olhos humanos, ia explodir, eu ia morrer ali na cama. E Deus fala para mim, pega a Bíblia. Eu lembrei da Bíblia que eu tinha ganhado há tempos atrás. Então nisso, olha como Deus é grandioso. Deus, ele usa quem ele quiser. Né? Quanto tempo eu fiquei nas esquinas me prostituindo, quantos irmãos de igreja passaram perto de mim com Bíblia debaixo do braço e atravessava da rua para não passar perto do travesti, para não olhar para a cara do travesti. Então eu imagino que Deus, poderoso, dono de todas as coisas, né, olhando aqui para nós na terra, eu fico imaginando Deus, poxa vida, tantos servos que se dizem servos meus, que eu quero usar, que eu quero levar eles lá, né, na boca de crack, lá na esquina de prostituição, para lançar uma palavra a alguém, para entregar um folheto a alguém, para entregar algo a alguém, mas eles têm se amedrontado, eles têm feito um pré-julgamento, eles não creem na libertação. Aí o que Deus faz? Deus usa quem está lá naquela situação terrível também, para entregar algo que vai mudar a história de alguém, como foi o meu caso. Verdade. Então Deus usou um drogado para me dar uma Bíblia que mudou a minha história. E quando Deus falou para mim pegar a Bíblia, eu peguei a Bíblia da bolsa, do beiral da cama, tirei, coloquei no meu peito, e ali gritando com aquela perna preta a ponto de explodir, eu comecei a falar com Deus, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor permitiu de eu viver essa vida? Eu não queria viver esta vida, eu não queria estar nessa situação. E eu comecei ali a questionar a Deus, a falar para Deus o porquê, perguntar, e ali com aquela dor insuportável nos ossos, a última palavra que eu disse para Deus foi, Deus, se o Senhor existe, faz alguma coisa, não me deixe morrer nessa cama. E quando eu disse isso por 2 vezes, o Espírito Santo de Deus invadiu aquele ambiente. Eu passei ali a ter uma experiência com Deus. O Espírito Santo de Deus tocou na minha alma. Ele me levou para fora do meu corpo. Ele me levou para o início de tudo, de toda a minha trajetória. Meus irmãos, eu vi tudo que eu passei nas garras do maligno. Eu fui no mundo sobrenatural, como diz o meu pai, aonde somente os anjos vêm, para que eu visse com os meus próprios olhos o que o diabo estava fazendo com a minha alma. Aleluia. Então, assim, muitos não entendem, muitos têm dificuldade, mas só quem já viveu uma experiência sobrenatural com Deus sabe o que é você ser tocado por Deus e Deus abrir os seus olhos, tirar a venda dos teus olhos e mostrar a realidade da vida. Verdade. Foi ali que eu fui tocado por Deus, que eu voltei para a casa dos meus pais, né? Que eu entreguei minha vida para Jesus. E aquela situação da minha perna que eu acabei de relatar, que ficou tudo preta, né? Ali onde eu tive uma experiência com Deus, foi algo sobrenatural. Não foi uma enfermidade do nada. Não foi algo assim que eu tenho, que eu tive. Não. Foi a mão de Deus, porque eu costumo dizer também aonde eu vou, porque eu vivi isso, né? Se você tem alguém que você está clamando, que você está orando para Deus libertar, para Deus transformar, para Deus curar, Deus está ouvindo o teu clamor. Aleluia. E ainda que essa pessoa não consiga enxergar, não consiga entrar pelo caminho, né, pelo amor, uma hora ou outra, Deus vai trazer pela dor. Glória porque a Deus. foi o que aconteceu comigo. Né? Deus, ele jamais vai deixar um filho seu desamparado. Então, aonde há alguém que clama, que ora, que busca e que acredita, a mão de Deus vai de encontro no tempo certo, libertar das garras do maligno, como fez sobre a minha vida. Ali eu tive um encontro com Deus, eu voltei para os caminhos do Senhor Jesus, eu voltei para a casa dos meus pais, eu fui para a igreja, travestido, do jeito que eu era, né? Você que está nos assistindo, se depois tiver curiosidade de ver fotos, de ver como eu era, o que está acontecendo na minha vida, depois você pesquisa Rony e Lara, você vai ver mais sobre o testemunho, sobre fotos, do que eu era para o que eu sou hoje na presença de Deus. Então eu voltei para a casa de Deus todo afeminado, né? Eu tinha todos os trejeitos. Você mesma me conheceu, pastora bem, me conhece, sabe como eu era afeminado, como eu tinha muitos trejeitos quando eu voltei para a casa de Deus. Só que eu falo, meus queridos irmãos, quando nós
deixamos Deus trabalhar na nossa vida, verdadeiramente entregamos a nossa vida sobre as mãos do Senhor Jesus e caminhamos na tua palavra, Deus faz o impossível acontecer na nossa vida. A minha vida, ela se transformou de uma forma sobrenatural. O que Deus fez na minha vida é algo extraordinário. Eu sei que muitas pessoas ainda duvidam, não acreditam, sempre vai ter os incrédulos, mas hoje eu louvo a Deus porque eu sei que Deus me conhece bem. Glória a Ele Deus. tem visto o meu deitar, o meu levantar, o meu andar, aonde eu estou. Deus tem contemplado. E eu fico feliz de ter essa oportunidade em Deus de viver essa vida hoje feliz, porque hoje eu sou feliz, hoje eu sou completo, hoje não há mais amargura na minha alma, não há mais depressão na minha alma, não há mais medo na minha alma, porque quando o Espírito Santo de Deus ele está sobre as nossas vidas verdadeiramente, essas coisas elas não prevalecem em nós, porque Aleluia. Deus ele nos dá força, ele nos dá graça para romper todas as situações contrárias. Então hoje a minha alegria maior é saber que se hoje, amanhã, daqui a pouco, né, o Senhor assim nos levar, vir buscar a tua igreja, eu sei para onde eu vou, que é para Glória a onde eu tenho Deus. planejado, que é o céu, em Cristo Jesus. Glória a Deus. É muito bom poder ouvir o seu testemunho. Eu volto a dizer que todas as vezes que eu ouço, eu choro muito, porque eu sei tanto que você passou, tanto que você pelejou, tanto que a sua mãe buscou em Deus, tanto que ela ficou em silêncio por você e pelos seus irmãos, tanto que o seu Gonçalo também, né? Quantas vezes as pessoas queriam, quantas pessoas, né, queriam apontar, julgar, né, diminuir eles, e mesmo assim eles sempre abraçaram. Eu nunca vi, e eu conheço o Rony muitos anos mesmo, e eu sei tudo que ele está falando. Eu vivi um pouco dele, né, de todo o tempo, criança na transformação e na transformação em Cristo Jesus, porque na verdade tudo aquilo era o próprio mal, né, tentando colocar algo na vida sobre a vida dele que não era verdade. E hoje, para a glória de Deus, ele está aqui, né? E hoje ele é casado com uma linda mulher, com a Larissa, né, Rony? Se você puder contar um pouco também, né, do que Deus fez também através da sua vida sentimental, porque eu falo para vocês, irmão, se tem uma coisa que nós precisamos fazer é abraçar. Sabe, você que tem um esposo, volto a dizer, você que tem um esposo com problema no vício, sabe, não seja você que julgue, porque você tem que reconhecer que você é tão fraco quanto ele. Porém, nós temos que abraçar. Você que tem um filho desviado do caminho do Senhor, você tem que abraçar, porque enquanto você julga, o mundo está abraçando. Enquanto você lança o seu filho para fora de casa, o mundo está abraçando. E o abraço do mundo é um engano. Então, que nós venhamos abraçar, que nós venhamos cuidar, que nós venhamos zelar da herança a qual Deus nos entregou. E eu tenho certeza que o seu Gonçalo e a dona Ruth fizeram isso com eles e fazem até hoje, né, Rony? Porque é o que eles fizeram na presença do Senhor e o que eles fazem é extraordinário. Hoje, a dona Ruth, né? Muitas pessoas que... Eu acredito que muitas mães naquela época, lá atrás, que riam da cara dela, sim, hoje contemplam do que Deus fez na vida do Rony, contemplam do que Deus fez na vida da família, né? Na família dela. Porque Deus é um Deus que não permite nenhum fiel ser humilhado, não é mesmo, Rony? Mas Sim, agora conta um pouco, assim, da sua vida, né? Do seu casamento, como que foi, assim, né? O seu primeiro momento ali com a Larissa, porque, querendo ou não, você veio de uma certa situação, né? Se envolvia com o próprio engano, estava ali, e de repente sim, você se firmou, né? Com certeza, glória a Deus por isso. E como que foi, assim, você e a Larissa? Ela é uma bênção, né? Ela não aparece nas lives, mas, mas ela é uma bênção. Tá deitadinha. Glória a Deus. A Larissa foi um presente de Deus para minha vida. Eu tive antes dela, eu tive 3 relacionamentos, né? Acredito que você também sabe disso. Sim. Tive 3 relacionamentos antes. Eu estou há 11 anos na presença de Deus. Glória a E eu Deus. tive 3 relacionamentos que foram frustrados, né? E eu acredito que ali o inimigo trabalhou mesmo para que eu me frustrasse, para que eu
desistisse, para que eu não quisesse mulher alguma ao meu lado, né? Eu até brinco nas igrejas que eu vou, assim, meu testemunho, né? Uma descontração para os irmãos dar uma risada. Eu falo assim, olha, tem umas mulheres que é tribuladinha, né? Tem umas mulheres que são Deus. Ai, Jesus. Mas graças a Deus que Deus me abençoou, né? Amém. Depois de passar por 3, Deus me abençoou com a Larissa, né? Glória a Nós Deus. nos conhecemos na igreja, eu estava testemunhando na Assembleia de Deus do Belém, Sorocaba, né? Ela é de Sorocaba, então a gente se conheceu na igreja, ela me conheceu no altar, ouvindo o testemunho. E ela mesmo fala que ela olhou para mim, né? Ouvindo o testemunho, Deus colocou amor no coração dela para que ela me quisesse, né? Se apaixonasse ali por mim. Então nós passamos a conversar, nós passamos a ter mais contato, só que eu tinha muito medo, por conta dos 3 relacionamentos anteriores, que não deram certo, que foram frustrados, eu tinha medo, eu falei, não quero mais ninguém, porque eu quero viver o que Deus tem para minha vida, eu quero continuar a obra que Deus confiou a mim, né, que, como você bem sabe, eu saio em várias igrejas, testemunhando, louvando, então eu tenho que priorizar aquilo que Deus, né, confiou sobre a minha vida nos dias atuais. Então eu tinha medo de me envolver com alguém que atrapalhasse o ministério, né, porque eu vou em muitos lugares e tem de muitas mães, um encontro assim com muitas mães depois do culto, elas vêm para perto de mim e falam assim, meu Deus, que lindo testemunho, como sua mãe foi, né, uma mulher forte, de oração, aí aquelas irmãs me abraçam, tudo. Então a mulher para estar comigo, ela teria que suportar essas situações, porque eu sou muito carinhoso com todo mundo, né? Então, eu gosto de dar atenção às pessoas. E se a mulher for ciumenta demais, ciúme é bom, mas demais não é de Deus também, né, meus irmãos? Aí não dá certo. Resumindo, a Larissa veio, eu não queria ficar com ela por medo, mas Deus preparou tudo. Deus preparou meu casamento, Deus me deu meu casamento, um Amém. casamento lindo, abençoado. Eu não gastei nada, até porque eu sou um missionário, eu vivo da obra, então eu não tenho nenhum salário fixo. Então eu me casei na pandemia, e isso foi um grande milagre de Deus também, porque nós queríamos casar, porém eu não tinha dinheiro, eu estava na casa dos meus pais, eu não tinha agenda, então você querer casar e não ter compromissos, né, ali, o seu ministerial, ficava difícil. Mas Deus fez um reboliço tão grande que Deus levantou alguns pastores, alguns amigos, que me abençoaram com a aliança, com o terno, com a festa, com o casamento. Resumindo para os irmãos, eu ganhei tudo. Eu não me Glória a preocupei Deus. com nada. E Deus, ele é tão poderoso que Deus havia me prometido. Deus havia me prometido antes que ele ia me preparar uma mulher, queria me ajudar, que ia andar comigo, que ia me entender, que ia ser minha intercessora, como a Larissa é, e que não era para me preocupar com nada, que Deus ia me abençoar com todo o meu casamento. Então, meu casamento foi um milagre de Deus. Esses tempos atrás eu estava conversando com uma amiga minha, Kelly, e eu estava falando para ela de um outro milagre que eu recebi, que eu vou contar logo mais para frente para vocês. Deixa eu contar o casamento primeiro. Aí ela até brincou comigo, ela falou assim, ai, Rony, quando você vem me falar alguma coisa assim que você ganhou, que você foi abençoado, eu já até sei que foi Deus. Ela falou assim para mim. Porque Glória a o Deus. menino, para ser abençoado por Deus, eu falo para ela, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Então Deus me deu tudo, pastora. Até os móveis que tem na minha casa, foi Deus que me deu. Nós moramos de aluguel, Glória mas todos os móveis que estão aqui dentro foram ganhados por irmãos que Deus tocou para nos abençoar. Então, se foi um milagre muito grande, nós vamos completar 3 anos juntos agora, no mês de junho, e tudo é para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. É lindo de ouvir, né, irmãos? É bênção de Deus. Rony é uma bênção. Mas, e hoje, assim, Rony? Hoje, você, através de seus testemunhos, eu vejo sempre, eu acompanho, né, suas redes sociais, sempre estou acompanhando. Através dos seus testemunhos, você tem alcançado muitas almas para o Senhor, né?
E isso é muito gratificante. E eu tenho certeza também que Deus tem sustentado e vai sustentar muito mais, né, a tua vida, o teu ministério em nome de Jesus. Mas o que as mães elas falam para você, assim, Rony? O que você orienta não só as mães que aqui estão nesse momento, mas que ainda vão ouvir? Qual é essa orientação, assim, para as mães, né? Para os pais, na verdade, que têm filho não somente no homossexualismo, mas nas drogas, né? Que estão desviados do caminho do Senhor. O que você pode orientar para os pais nesse momento? Eu oriento aos irmãos que amem, primeiramente amem os seus filhos, né? Lutem pelos seus filhos com amor, com sabedoria, né? Ao invés de você tentar resolver o problema, a situação, ali na conversação, porque eu costumo dizer aonde eu tenho caminhado nas igrejas, eu falo, irmãos, muitas das vezes a gente vai querer conversar para tentar acertar alguma coisa, e essa conversa, se ela não estiver no centro da vontade de Deus, ela pode atrapalhar os planos e os projetos que Deus tem para a nossa vida. Porque no meio de uma conversa, no meio de algo que a gente tenta resolver, no meio da nossa família, às vezes aquilo pode gerar ali uma encrenca, uma briga, uma discussão, e nisso você acaba perdendo sua bênção, né? Você se altera, você fala coisa que não deve, né? E a palavra, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com as palavras, porque elas têm poder. É Então, verdade. às vezes, no momento de uma ira, a gente acaba falando uma palavra muito forte, uma palavra que às vezes a gente não quer falar, mas acaba falando, que atrai maldição para nossa casa, que atrai maldição para nossa filha, para nossa família. Então, o problema, ele pode piorar. Então, eu aconselho aos pais que vocês busquem em Deus, né, um direcionamento. Antes de agir, né, antes de tomar uma decisão, dobre os seus joelhos, fale com Deus, peça direcionamento. Né? Eu sei que muitas das vezes as lutas, elas podem ser difíceis demais. Elas podem estar em um estado onde você não esteja suportando. Mas busque ao Senhor, primeiramente, antes de tentar resolver o problema da tua maneira, né? Amém. Tenha paciência, né? Mesmo que seja difícil ali, tente lidar com a situação da melhor forma, porque Deus conta todas essas coisas, Deus conta, né? Olha só, a minha mãe e o meu pai, eles tinham dois filhos nas drogas. Um filho se tornou um travesti, que era eu. Só que o tempo todo, meu pai e a minha mãe, eles nunca chegaram para mim, e aí, Rony, que vida é essa? Vira homem, larga dessa vida, você vai pro inferno, você vai morrer. Não. Meu pai e minha mãe fizeram o quê comigo? Eles me amaram, eles me abraçaram, eles cuidaram de mim. Eu sei que para eles estava sendo difícil. Eu sei que para eles a situação estava complicada, principalmente para o meu pai. Meu pai, ele é da Assembleia de Deus. Meu pai, ele é um senhor rígido perante a palavra de Deus. Então eu acredito que meu pai sofreu muito interiormente ali dentro dele, a alma dele. Só que Deus Todo-Poderoso estava dando suporte para ele, dizendo para ele: Presbítero Gonçalo, meu filho, sorria, seja forte, seja valente, ame os teus filhos, cuide da tua casa, né, guerreie, não ceda, né? Porque tudo o que o inimigo quer, irmãos, tudo que o diabo quer é que você brigue dentro da tua casa mesmo, É é que verdade. você grite, é que você quebre tudo, é que você mande para a rua. Quanto mais você faz essas coisas, mais o diabo aplaude e toma conta ali do ambiente. Quando você passa a amar, a ter paciência, a suportar o processo, orando, o diabo ele perde as forças e o seu milagre pode chegar a qualquer momento. Então, tenha paciência, pai e mãe, peça graça ao Senhor Jesus, se fortaleça em Senhor Jesus, busque a Deus. Tem muito pai, tem muita mãe, pastora, que eles deixam até de ir para a igreja, de buscar Deus, Verdade. para a igreja. Aí eles falam assim, mas eu vou para a igreja e Deus não me responde. Nós temos que entender, irmãos, que as coisas não são do nosso jeito, não são no nosso tempo. E Deus, ele não vai te entregar um milagre de qualquer maneira, com a tua vida do jeito que você quer levar. Não, Deus, ele vai te observar. Deus vai ver o teu comportamento. Deus vai ver se você verdadeiramente está buscando a ele em espírito e em verdade, para depois te abençoar. Então, esse é o meu conselho aí para os pais, né? Peçam força, graça a Deus, tenham paciência nessa situação, ore a Deus. Se está sem força de orar sozinho,
procure um líder, procure um pastor, procure alguém que possa orar, interceder com você, que a vitória é certa em nome de Jesus. Amém. Viu, Rony, você acredita que tratar o filho assim, né, com carinho, facilita a conversão desse filho? Bom, para mim, foi ótimo, né? Amém. Porque, assim, é aquilo que eu disse, Deus ele veio ao meu encontro. O meu pai e minha mãe o tempo todo me trataram com amor e com carinho. Amém. Eles me tratavam com amor e com carinho, mas eles não aceitavam a vida que eu estava vivendo. Sempre deixou muito claro, né? Isso. Só que eles estavam fazendo o quê? Ao invés de questionar, ao invés de tentar mudar a minha situação, conversando tal, eles estavam orando. Por quê? Porque tem certas situações da nossa vida, irmãos, que é só com jejum e oração. É Que é só verdade. Deus. É só É Deus, verdade. não adianta falar. Então, o que eles tinham que fazer? Orar, amar e esperar, entendeu? Então, assim, eu tive todo aquele amor, todo aquele carinho, não tive falta de nada do meu pai e da minha mãe, só que olha como Deus é poderoso. Passou-se vários anos, para um certo dia, Deus resolver, Glória a Deus. olha, agora é a hora que eu vou honrar os meus filhos. Aleluia. Agora é a hora que eu vou tocar, que eu vou trazer de volta, que eu vou fazer um reboliço. Então, Aleluia. assim, tudo é no tempo de Deus, entendeu? Nós Glória a temos que aprender a esperar no Senhor Jesus. Então, assim, hoje, se você parar para analisar, valeu muito a pena o amor do meu pai e da minha mãe. Valeu muito a pena a paciência deles. Valeu muito a pena eles me tratarem como filho, entendeu? Porque eles foram naquela época nas mãos de Deus. E quando a gente coloca um problema nas mãos de Deus, nós temos que aprender a deixar Deus fazer. Tá demorando? Espera Deus fazer. Continua adorando. Resultado é Aleluia. bênção. Glória a Deus. É verdade. Antes, a gente já está entrando nos momentos finais, né? A gente já está terminando nossa live, já estamos aí com 1 hora de live, né? Mas é tão bom poder ouvir o testemunho, é tão bom poder que nos edifica tanto, né? É muito bom. Só que antes da gente poder já, né, orar para todos que aqui estão, lembrando que também, né, Rony, teve um caso, uma situação que isso me comove muito, assim, eu fico me imaginando nessa situação e vocês também, eu acredito que vão se imaginar. Eu lembro do episódio, né, que os bandidos lá, né, de registro, o povo lá, foi atrás, né, do seu irmão na sua casa, lembra? E a sua mãe simplesmente Sim. vendeu a casa e saiu, pegou vocês, assim, nossa, aquilo foi incrível, porque dependendo, se a pessoa não tem sabe ali, um firmamento na presença do Senhor, ela vai tocar, vai abandonar aquele filho, muitas vezes vai falar assim, olha, sabe, faça o que você quiser, porque tem muitas mães que são assim também, mas ela não, ela pegou vocês e vocês foram embora para Paranaguá, né? Se você puder contar esse trecho, porque assim, olha, por que eu tô falando isso? Porque nos dias atuais, as pessoas são tão apegadas às coisas que elas deixam até o amor de lado por conta de coisas materiais, que seja casa, carro, que seja bens materiais. E muitas vezes, quantos pais estão brigando por causa de bens materiais, e o Rony, nesse momento, vai relatar sobre isso, porque uma da parte do testemunho, tudo é muito lindo, é incrível, mas essa parte é a parte que eu falo assim, meu Deus, a pessoa tem que estar muito, muito firme em Cristo Jesus, a pessoa tem que amar muito os filhos, e é isso que nós temos que fazer. Então, se você puder relatar essa parte, né, que eles estavam na igreja e voltaram embora para casa, enfim, conta para a gente poder ouvir um pouco. Sim, na verdade, o meu irmão ele se envolveu com drogas e ele estava devendo, e aí tentaram matar ele, né? Fizeram uma armadilha para ele, martelaram a cabeça dele até a morte, pegaram ele com martelos. Nossa. E arrastaram ele para a porta de casa. Deixaram ele lá praticamente morto. Minha mãe e meu pai saíram do culto, né? Se depararam com meu irmão, foi para o hospital, tudo, e para os médicos, o meu irmão, se ele sobrevivesse, ele iria ter muitas sequelas, ele não seria mais o mesmo, porque martelaram muito a tua cabeça. Só que ali Deus já gerou mais um milagre, porque Glória a Deus. Meu pai e minha mãe orando, o meu irmão saiu do hospital com vida, sem sequela nenhuma. Glória E ali, depois desse tempo que meu irmão voltou para a casa do hospital, os traficantes vieram na porta de casa ameaçando a nossa família de morte,
porque eles queriam dinheiro, ou eles queriam a vida do meu irmão. A minha mãe enfrentou aqueles traficantes com meu pai, né? Não entregou meu irmão, não arredou o pé, e eles disseram que se ela não resolvesse, eles iriam queimar a casa, tacar fogo na casa e matar todo mundo. Meu Aí Deus. nesse meio tempo, meu pai e minha mãe, né, homens de oração, orando a Deus, buscando a Deus, Deus direcionou a eles vender a casa. Eles venderam a casa, eles largaram tudo, né? Meu pai e minha mãe ficaram sem nada, né, para salvar os seus filhos. Pegou os seus filhos para ir para Paranaguá, uma cidade na qual Deus ordenou, né? E Deus preparou tudo que Deus fez foi assim no seu direcionamento. Então, meu pai e minha mãe em nenhum momento estavam pegados a bens materiais, ao que eles tinham. Tanto que eu relatei no início que eles perderam tudo, eles ficaram sem casa, eles ficaram sem móveis, eles ficaram sem dinheiro. O meu pai e minha mãe em Paranaguá foi um processo muito mais doloroso, porque chegaram naquela cidade, meu pai trabalha com retroescavadeira, então ele tem, né, um currículo bom, e para os irmãos terem uma noção, ele não conseguia emprego nenhum em Paranaguá. Minha mãe não conseguia uma faxina para fazer. Então o tempo foi passando, o dinheiro da venda da casa foi se acabando, meus irmãos no crack, eu naquela vida de prostituição. Então foi um tempo terrível. Só que eles não perderam a fé, né? Eles não perderam a confiança em Deus. E Deus restituiu tudo para eles. Hoje meu pai e minha mãe têm uma casa, tem um Glória carro que eles não tinham, que Deus restituiu. Deus deu tudo para eles a de Deus. volta. Foi um milagre assim extraordinário da parte de Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estivemos aqui, né, com o missionário, com o cantor Rony Lara, e eu tenho certeza que esse testemunho edificou a vida de todos que aqui estão. Se você está passando por alguma dessa situação, que você possa mudar nesse momento, em nome de Jesus, o teu pensamento, sabe? Que você possa abraçar, que você possa continuar jejuando, orando, lembrando também a todos que aqui estão, que dia 25 nós estaremos abrindo, né, às 6 horas da manhã, um jejum pela família, iremos entregar ao meio-dia também no domingo, será dia 25. Então, entre conosco na campanha de jejum e oração, porque é só assim para a gente poder vencer, através de jejum e oração. Amém? Rony, eu vou pedir para que você venha orar pelos pais que aqui estão, para a gente poder encerrar a live também, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Que Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe todas as famílias que estão nos assistindo aí. Antes de orar, eu só vou contar um milagre que eu recebi recentemente, ano passado, né? Que foi a minha cirurgia. Eu estava no processo da minha cirurgia. Eu passei 11 anos da minha vida louvando, testemunhando em vários lugares com o peito, quando eu era travesti. Então, nesse meio tempo, eu busquei ajuda, eu tentei, corri atrás do SUS e nada aconteceu. Então, quero dizer para os irmãos assim que Deus ele tem seus meios para nos abençoar. Deus enviou um anjo, irmãos, do outro lado do mundo, uma pessoa que não mora aqui no Brasil, né, para me abençoar com a minha cirurgia. Então, hoje, agora no mês de fevereiro, fez 1 ano da minha cirurgia. Eu lutei muito, né? Várias coisas eu tentei fazer, só que Deus não permitiu. Aí Deus envia alguém do outro lado do mundo para nos abençoar. Então eu estou contando esse testemunho rapidamente para vocês verem o quanto Deus é fiel na nossa vida. Glória a Deus. Quantos anos se passaram? 11 anos para eu receber o meu milagre da retirada, para me ver livre daquela situação que me fazia mal. Mas mesmo com aquela sequela, eu não deixei de adorar, eu não deixei de buscar, eu não deixei de acreditar no poder de Deus. E Deus, ele cumpre tudo que ele promete sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Ô, Rony, deixa eu te falar, olha, você falou que você tinha algo para contar, né, quando você foi encontrar com a Kelly. E aí a irmã estava perguntando assim, ele disse que, ó, vou até colocar aqui, ele disse que ia contar algo que Deus deu a ele. Não, é sobre a cirurgia que eu estou resumindo, é isso mesmo. Ah, tá. É porque como eu já sabia, daí eu falei, será que tem algo a mais que eu não sei, né? Não, ainda não, mas vai vir mais milagre aí, em nome de Com Jesus. certeza, em nome de Jesus. Mas ora Amém. pelos pais que aqui estão, Rony, em nome de Jesus. Vou orar para os irmãos aqui, amém? Senhor meu Deus, eu quero te louvar e te agradecer, ó Pai,
pela oportunidade de estar aqui com os teus filhos, clamando pela vida de cada um, ó Pai. Estivemos aqui hoje, Senhor Jesus, nesta madrugada, testemunhando, Aleluia. falando das tuas maravilhas, ó Pai, do teu Glória. poder, glorificando o teu nome. E eu quero crer, Jesus amado, que os teus filhos que permaneceram, Senhor Jesus, nesta live até agora, Sim, Pai. que eles vão receber a vitória, Em nome que de eles Jesus. vão receber o milagre, Em nome que vai de acontecer o impossível na vida deles. Em nome Eu posso ver as portas se abrindo, eu Sim. posso ver famílias sendo libertas Aleluia. pelo poder do teu santo nome, ó Deus. Pai, tu és um Deus que cura, tu és um Deus que liberta, Glória a tu és um Deus. Deus que transforma, ó Pai. E eu quero profetizar que vai ter transformação, vai Em ter nome de milagre, vai ter Jesus. cura, vai ter testemunho, Jesus amado, Glória a Deus. de cada um desses irmãos que estão Em aqui. nome de Jesus. Eu quero unir a minha fé com os teus filhos e declarar a vitória, e declarar o Nossa. milagre. Vai rompendo as barreiras, ó Pai. Vai repreendendo todo o mal, todo espírito de Em opressão, nome de todo Jesus. espírito, Senhor Jesus amado, maligno que tenta rodear a vida dos teus filhos, dizendo que eles não vão conseguir vencer, dizendo que eles não vão conseguir chegar, Senhor Jesus amado, ao tempo determinado do Senhor, Pai. Deus, eu quero declarar, Senhor Jesus, sobre a vida dos teus filhos, a bênção do Senhor, sobre o lar dos teus filhos, a bênção do Em Senhor. nome de Eu Jesus. quero acreditar, Jesus amado, que os Aleluia. teus anjos estão, Senhor Jesus, sobre a vida dos teus filhos agora, rodeando, Glória do teu santo abençoando e guardando e protegendo de todo Aleluia, mal. Jesus. Nós te louvamos nesta noite. Em Nós nome te de Jesus. engrandecemos, Jesus, para a glória Aleluia, do teu Jesus. nome. Amém, Jesus. Amém. E graças a Glória a Deus. Deus. Amém, Jesus. Muito obrigada, Rony, por estar conosco. Amém. Obrigada também por testemunhar aqui para todos que aqui estão. Irmãos, o canal do Rony eu deixei, eu vou colocar novamente aqui, mas eu Deixa eu deixei ele mostrar. bem fixado. Eu deixei ele fixado aqui, mas eu vou Tá. colocar novamente aqui. Que vocês possam entrar no canal dele, se inscrever no canal dele. Qual? Ele tem a Larissa, né? Bênção do Senhor, a Larissa e o Rony ali. Bênção de Deus. E o que acontece, irmãos? Lá ele posta os louvores, né? Ele tem os louvores muito lindos, né? Que foi, inclusive, faz quanto tempo, Rony, o último louvor que você colocou no YouTube? Que foi lançado? Faz pouco tempo, eu não lembro agora de cabeça. Né? Sim, mas o que acontece? Lá ele tá postando os louvores, né? E é bênção do Senhor. Então corre lá, terminando essa live aqui, vai lá no canal dele, se inscreve, ele também tá no Instagram. No Instagram, como que é, Rony? Se você quiser deixar os seus... Instagram, o meu Instagram é Ronei, com Y, tá? Ronei Lorena... Não, Ronei Lara Oficial. Eu vou mostrar aqui, ó. Ó. Você quer colocar na linha do tempo aqui? Você consegue colocar? Vou tentar aqui. Deixa aqui, eu consigo, acho, peraí. Para os irmãos poderem, eu vou colocar aqui agora, ó. Porque o Instagram, eu coloco todas as igrejas que eu vou, os lugares que eu vou estar, né? Então, às vezes, os irmãos... Sim, é muito importante que os irmãos possam... Eu não consegui colocar aqui, mas é Rony Lara Oficial. Então, vão lá, corre no Instagram, siga, né, o Rony, que você possa também estar no YouTube, né, seguindo ele também, vai ser bênção do Senhor. Obrigada por cada um que aqui esteve ouvindo esse testemunho. Se você conhecer, né, alguns pais que precisam, ó, eu vou deixar fixado aqui, que precisam ouvir também, né, esse testemunho, que você possa compartilhe essa live, porque muito vai ser bênção para a vida daqueles que precisam, né? Precisam ser edificados por esse testemunho, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, que enriquece e não acrescenta dores, recaia sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.